terceiro bloco do programa Lente Esportiva, esse é um bloco que especialmente me agrada muito. E eu tenho quase certeza que agrada sempre aos nossos convidados e aos comentaristas aqui presentes. É um bloco que especificamente a gente costuma falar mais da continuação da rodada do Campeonato Paulista e já como falamos do Palmeiras no segundo bloco, até porque está muito vinculado segundo bloco, segunda divisão, com tudo que o Palmeiras passou, a gente está até tentando acertar a possibilidade de colocar o Corinthians também no segundo bloco, mas o Corinthians, como foi campeão mundial agora, então a gente está mantendo ele no segundo bloco, no terceiro bloco, que é um bloco que Rinaldo Rodrigues tem muito carinho. Antônio Carlos também tem muito carinho pelo São Paulo, Rinaldo Rodrigues também tem carinho pelo Corinthians também. E hoje, com a presença de Ademir Quintino, aí é um regozijo total dos nossos comentaristas que vão poder falar bastante sobre o Corinthians e sobre o São Paulo. Eu observei hoje aqui que não é só o Rinaldo que está ficando um pouco doente a respeito. O Rinaldo é alucinado, o Ademir Quintino também. Porque você não consegue escutar da boca deles Corinthians. É o time de Itaquera. O Ademir Quintino, quando se referiu ao Corinthians, o time de Itaquera, aí a segunda vez o time de Itaquera pegou a doença do Reinaldo. Do Rinaldo, né? É time de Itaquera e coisa e tal. Por quê? Questão de localização geográfica. Não, porque antes porque antes era o time da Marginal sem número, né? Eu no meu caso, como eu completei 50 anos esse ano, fiz uma promessa que esse ano não ia proferir algumas palavras que pudessem me causar algum tipo de dano. Essa é uma delas, então eu procuro me referir. Só 50? Só 50. Tá meio usado. A porta do banheiro está aberta aí. Tá meio usado. Mas em bom estado. E falando do Corinthians, tem corintiano mandando mensagem pra gente. Semana passada o WhatsApp foi meu, aí o pessoal continua mandando. É o Peterson Garcia de São Vicente, ele deseja boa noite a todos do programa. E pergunta, por estarem focados na Libertadores, Corinthians e São Paulo, isso pode abrir uma vaga na final para Santos e Palmeiras? Eu acredito que vai depender da semana. O Santos, quando foi campeão da Libertadores, também foi campeão paulista. Vai depender. Quer dizer nada. Tem jogo da Libertadores? Mostrou que foi competente para ganhar os dois. Não, pode ser que... O jogo contra o São Paulo, Corinthians e São Paulo, cruza com uma das finais. Mas, de repente, o time de Itaquera já está classificado, às quartas de final ele pode jogar com o time principal. O Corinthians ganhando amanhã, pode já se classificar. Aliás, o Santos é o primeiro time matematicamente classificado. Classificado é o Santos. Bom, vamos passar, vamos ver os melhores momentos da vitória do Corinthians. Que vitória? Vitória. Não tem vitória nenhuma. Não, baixou a paixão pelo Corinthians aí? O meu Corinthians não venceu? O meu Red Bull empatou. Mas tem melhores momentos? Toma muito Red Bull. Corinthians? O Brasil era Red Bull, né? Aliás, tem melhores momentos o Corinthians. Eu não podia ficar sem ver o meu Corinthians. Cá pra nós, hein, que o uniforme foi aí, olha. Red Bull, vamos ver os melhores momentos de Corinthians e... Feio do 15. Red Bull Brasil, porque aqui a gente respeita o name rights. Você ganha alguma coisa do Red Bull? Aqui a gente respeita o name rights. Vamos lá, olha que bandeirinha bonitinha. A bandeirinha ontem deu uma bronca no jogador da Ponte Preta. Vou te contar. Já tá passando o VT, não precisa do hino. Já é muita coisa. Foi 0-0 o jogo? Quem é que tá lá? Tem a paciência. Uma observação, hein? Alexandre Figueiredo. Uma observação. Jogou o time titular, hein? Me vem com essa que foi o reserva, não? O pão com mortadela, o mistão, foi com o time titular. Mas Ademir estão se poupando por causa da Libertadores. Eu até acredito. Ninguém foi punido. Não, mas no caso do Emerson não deveria merecer punição, não. Engraçado. Não merecia punição. E esse time do Red Bull tomou 6 do Audax, sexta retrasada. Verdade. Aliás, o goleiro do Audax ontem deu um chapéu dentro da área no atacante do Ituano. Coisa linda, hein? Coisa linda. Abusado, hein? Se erra, meu Deus do céu. Um dos jogadores que desfalcaram o Corinthians nessa partida foi só o Renato Augusto, que já não jogava desde o jogo com o São Lourenço. Qual foi a renda desse jogo aí?
Geralmente eu pego a renda hoje que eu não peguei. Deu mais de 30 mil pessoas. Todos os jogos em Itaquera e na Arena Palmeiras é mais de 1 milhão. Palmeiras deu mais de 1 milhão. Olha aí, ó. Toda semana eu trago a renda, você pergunta. Hoje que eu não trouxe, você perguntou. Então Ademir, passa as informações aí deixa do eu fazer uma pergunta para você. Qual é o estádio, assim, atualmente, a pressão, no caso? O Palmeiras tem mais pressão ou é o Corinthians? Eu vou confessar para você, Antônio Carlos, que eu ainda não fui na Arena Palmeiras. Então, só passei na frente. Ainda não entrei. O estádio de Itaquera, eu estive lá na Copa do Mundo 2 vezes, mas fiquei na arquibancada. E fiz o jogo Santos e Corinthians, vitória 1-0. 1-0, gol do Guerreiro. Nos encontramos. Exatamente. Aliás, eu vim até com a viatura da Netcidade. A proximidade do torcedor do time da casa com o gramado é muito pequeno, é muito próximo, e isso dá uma condição favorável para o time da casa. Dá uma pressão grande. É justamente isso que eu pensei. Eu imagino o dia que esse time for eliminado dentro de casa, que a torcida começar a gritar, querendo o arauto jogador, da desgraça. Porque lá no Pacaembu, uma vez o Corinthians... Contra o River Plate. Contra o River Plate. Aí não tem Corinthians e River Plate. Contra o River Plate. E olha, se acontece isso ali, não precisa não. Só descer a escadinha, empurrar o segurança, um abraço, hein? Ou pular ali também. Tem isso também. Mas enquanto O torcedor corintiano é civilizado. Pelo amor de Deus. Mas enquanto isso não acontece, o Corinthians joga amanhã pela Libertadores. É isso aí, informações. O Corinthians joga amanhã. Fala do meu Corinthians. 8 horas da noite, jogo contra a equipe do Danúbio. Jogo no estádio Luiz Franzini, a equipe do Corinthians treinou hoje, fez o treino de reconhecimento Você do tem gramado. até o final do VT para falar A partir das 6h30 da noite. Renato Augusto volta depois de ficar 12 dias fora. Ele fez o treino hoje. Hoje seria o último teste. Eu não tenho a resposta se foi sim, se ele vai estar apto ou não, mas provavelmente a chance dele jogar amanhã é provável. O time do Corinthians amanhã deve vir com Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson e Emerson Sheik, Paulo Guerreiro na linha de frente da equipe do Corinthians. O Carlos Miguel Aidar, presidente da equipe do São Paulo, voltou atrás da declaração falando que no jogo contra o São Paulo e Corinthians, pela Libertadores, ia dar 10 mil ingressos. Não serão mais 6.400 pessoas, torcedores do Corinthians, serão 3.200. Ele voltou atrás porque ele falou que se o Corinthians não me deu 10%, eu vou dar 5% também. Não falasse nada, ficasse quieto. Ele mentiu, mas ele fala muito, né? E só sobre o que você citou aí, até escapou aqui esse palavrão aí desse time aí. É claro que isso é só um clichê. Eu criei uma identificação muito grande com o Santos e durante muito tempo eu não falava esse nome. E era pior, eu falava Marginal Sem Número. Aí teve gente que me chamou a atenção. Antes era Marginal Sem Número. E com razão, porque não fica bem para um profissional. Então eu só falo time de Itaquera, mas é clichê. Você põe lá, quando você escreve, só identifica. Eu só escrevo SCCP. O Marginal tem número? Hã? Não, continua sem número. Tá. Continua sem número, mas é que aquela linguagem subliminar, né? Marginal, corintiano e tal. Então eu evito para evitar problemas. Agora a última informação. Como diz a molecada nova, hashtag pronto, falei. Ok. Tá certo. Para evitar mensagem. O pessoal não. Eu acho que eu derrubei o apresentador. Eu compartilhei uma imagem no Facebook que não gostaram muito, né? Depois desse lance do Emerson Sheik, companheiros de time se agrediram no gramado, ele empurrando o árbitro. Você acabou de informação? É a última informação que eu vou deixar todo mundo pasmo. A Arena Corinthians foi colocada para uma das sedes do futebol. Tem uma informação no UOL aí que a dívida do Corinthians... É essa mesmo. A Arena Corinthians vai entrar como uma das subsedes das Olimpíadas. Do futebol nas Olimpíadas. O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ameaçou retirar porque a Prefeitura de São Paulo não pagou o certificado de identificação. Isso é... Eram 420 milhões que a Prefeitura de São Paulo deveria dar para o Corinthians, falta 40 milhões. Aí eu penso nisso. Foi o dinheiro público que veio para a construção e aí eles querem ainda mais. Na verdade não foi um acordo no governo Haddad, foi um acordo com o governo Kassab, mas eu entendo isso como eles receberam dinheiro público para construir o estádio, e isso é fato. E agora estão pedindo mais dinheiro da prefeitura para manter o estádio nas competições, da competição olímpica, no caso. Quantos hospitais e escolas poderiam ter sido construídos no lugar disso, né? Porque não tem serventia e não só da Arena Corinthians, né, Rinaldo? Eu só tenho uma coisa para falar.
Eu não vou aqui defender partido político nenhum, porque eu já tive problemas por trabalhar em assessoria política. Fui perseguido por um determinado partido. Só que se o torcedor do time de Itaquera... Torcedor não, se o presidente que foi eleito por um determinado partido, a deputado federal, e queria lançar o dia do Corinthians. Que é brincadeira, de mau gosto, se ele tivesse vergonha na cara... Estou falando do André Sanches. Se tivesse vergonha na cara, eu colocava o nome do ex-presidente da República no estádio. Porque foi ele que deu o estádio. Foi ele que deu o estádio. Não vão pagar, vão dar calote. Não vão pagar nada, não pagaram nada, não vão pagar imposto. Porque se paga, também não tem dinheiro para manter o time. Tanto que está devendo dinheiro pro Ralf. Só falam do Santos aqui, né? O Santos está devendo. Está devendo dinheiro pro Ralf, está devendo dinheiro pro Renato Augusto. Não sou eu que estou falando, não. Ambos já disseram em entrevista coletiva. Mas só falam do Santos. Então, se for pagar o estádio, não vão pagar porcaria nenhuma. Pode me cobrar depois. Se pagar o estádio, o time cai. Porque não vai ter condições de pagar esse nível de salário. Então é o seguinte, Ademir, esse país é uma esbórnia, calote não se paga nada. Quem bancou o estádio foi o BNDES. Sabe quando eles vão pagar? No dia 30 de fevereiro do ano bissexto. Não vão pagar nunca. Nunca! Mas os outros times tinham que apertar isso aí. Por que só a preferência? Porque é um corporativismo, um não mete o pau no outro. Seu samba do crioulo doido. Tinha um Clube dos 13 que fazia de forma, eu não vou dizer igualitária, mas de forma prudente e coerente a divisão de cotas. Esse cidadão aí que foi agora deputado federal, você, corintiano, que votou nesse sem vergonha aí que é deputado federal, estou falando para você, que elegeu essa porcaria de deputado, que o primeiro projeto dele é dia tal, e me dá uma nota de gasolina de São Paulo dizendo que usou num trajeto de Brasília. Esse cidadão aí que foi presidente do seu clube, pro clube foi maravilhoso, igual o Eurico Miranda. Pro Vasco foi maravilhoso. Agora, para a nação, ele não fez absolutamente nada. Esse cidadão, foi ele que negociou com um determinado partido. E eu não estou aqui metendo pau, porque eu não sou do Partido dos Trabalhadores, do Partido dos Mormons, dos crentes, de nenhum partido. Mas foi ele que negociou para levar outros deputados pelo fato de ser presidente de um dos clubes mais populosos do Brasil. Foi ele que negociou e deu nisso aí. Aí alijaram o Morumbi da Copa, porque era muito mais fácil reformar o Morumbi do que construir um estádio novo. Construir um estádio num local... Mais fácil e mais barato. Num local que... por exemplo, você não vai fazer show lá em Itaquera porque não tem público para isso, né? É afastado de tudo. E tá esse elefante branco aí. Vai à noite, chega de E daqui a 2 anos, acabou. Você tem prazo de validade. Acabou esse público aí de 30 mil todo jogo. Contra o Bambalalão, 30 mil. Contra o Piraporinha, 30 mil. Isso vai acabar. Olha, agora o estádio tem que ser pago. Você está vendo como o Palmeiras está sendo feito? Iniciativa privada. Iniciativa privada, concordo. Certo? Por que o Corinthians não podia ser igual? Por que tem que ficar mamando? Esse estádio ficou mais de 1 bilhão. O do Palmeiras, que me falaram que é muito mais bonito e muito mais aconchegante, 600 mil. Por quê? E você esteve lá comigo na Arena de Itaquera. Não está pronto. Todo lugar, todo, não tem o acabamento final. Está rústico, com exceção dos banheiros. Está rústico. E teve um infeliz que mandou encomendar uns vidros para fazer a cobertura do estádio, só que eram verdes. Ou seja, pagaram os vidros, mas não pode colocar nada que é verde lá, os vidros estão sem utilização. Pintar grama de preto. Olha lá, bom. Tira a propaganda da Dori lá. É uma delícia fazer programa assim, que eu tô calmo, sossegado, pensando, você nem me exaltar. Não, mas o pensamento seu, desculpe, o pensamento seu é o meu, tá? Não, eu estava falando dos clubes. Porque veja bem. Só para finalizar, eu estava falando dos clubes dos 13 e me perdi. Tínhamos uma distribuição mais ou menos igualitária. Aí esse cidadão, que agora é deputado federal, implodiu o Clube dos 13, com auxílio do senhor Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, ex-presidente do Santos. Verdade que seja dita, já defendi muito o Laor, mas nessa ele pisou na bola porque ele foi abraçar esse cidadão. Abraçou e abraçou um crocodilo, abraçou o que não devia. Acabou, implodiu o Clube dos 13. Esse time de Itaquera e o Flamengo ganham quase o triplo do que ganha o Santos. O Santos 60 milhões, esses times 130 milhões. Sabe quando vai disputar em condições de igualdade? Não tem mais isso. Para o mundo que eu quero descer, falei. Bom, tenho aí... O São Paulo jogou? Jogou Jogou e ganhou. Ganhou de virada. Não mereceu. 2-1, né? Sabe Deus como, mas virou. Sabe que Deus beleza. como. Vamos ver aí os melhores momentos do São Paulo. Também é meu time favorito. Adoro. Tem direito aí, não também? São Paulo tem a maior folha salarial do futebol brasileiro. 10 milhões de reais. Só que o seu Muricy, que vive do passado, não consegue fazer esse time jogar.
Olha aí, quando eu falo do Muricy, eu vou mandando, Ademir pode vir toda semana. Pô, Primeiro gol da Ponte Preta. São Paulo cuida do Corinthians? Tem alguma coisa errada aí. O que é? São Paulo cuida do Corinthians? Ponte Preta que abriu bem o marcador, jogando bem. Era pra O São ter Paulo feito na 2, Libertadores, 3 a 0. na sua opinião, não vai muito adiante não, né? Mas eu acho que passa para a segunda fase. Não, tudo bem, eu também acho. Mas não vai longe. Onde é que é o racha do São Paulo? Já começa dos cardeais, né? Rogério Ali. Ceni. Não, na diretoria. Começa lá de cima. Começa lá de cima. Tem a turma do Mário Coreia do Cunha. O Rogério Ceni não é da diretoria? Não, ele é o dono. Ah, Ele é o proprietário do São Paulo. Brincadeiras à parte, ele manda e desmanda lá. O que ele fala é dogma de fé. e aí, ô, Contrato, Fábio Lázaro, contrato. as informações? O São Paulo que joga na quarta-feira contra a equipe do São Lourenço. Jogo capital para a equipe do São Paulo. O São Paulo que provavelmente não teria, né, nem Luiz Fabiano, nem Souza e nem Centurião para essa partida. E os três com lesões na coxa esquerda. O Souza e o Luiz Fabiano se contundiram na partida contra o Corinthians e o Centurião contra o São Bento na quinta-feira. Mas esses três jogadores treinaram hoje e podem pintar na equipe do São Paulo na partida de quarta-feira, partida capital. O Dória está confirmado, não joga. Também uma lesão na coxa esquerda, essa coxa esquerda enchendo o departamento médico da equipe do Morumbi. O Dória não joga, no lugar dele vem Edson Silva, que é o que jogou ontem, vai ser o único jogador, juntamente com o Rogério Edson Ceni. Silva não joga? É reforço, então. Não, ele joga. Ah, ele joga? Ele vai jogar no lugar do... Bom pro São Lourenço. Ele joga no lugar do Dória, que não joga com uma lesão na coxa. É o único jogador de linha que jogou no domingo e vai jogar na quarta-feira. E o time de São Paulo deve vir com o Reinaldo também não joga. Esse aí Aliás, tá machucado. Luiz Fabiano e Kardec podem os dois ficarem no banco, se jogar o tal do Centurião, né? Então, a provável escalação do São Paulo é com o Rogério Ceni no gol, Bruno na direita, Rafael Tolói, Edson Silva e Carlinhos, voltando aqui pro titular. 300 mil São Paulo tá pagando pro Carlinhos. Carlinhos. Isso é uma Cinti, 300 mil pra Carlinhos? Quem diria? Parei, para tudo. Meio de campo do São Paulo com Denilson Souza voltando. Aí, Michel Basso na esquerda, Ganso na direita. Ataque com Luiz Fabiano ou Allan Kardec e Alexandre Pato. Essa é a provável escalação de São Paulo. Podemos ter surpresa. Eu acho que vai de Centurião e Pato. E Kardec e Fabiano dá uma esquentadinha no banco. Por isso que os clubes estão nessa pindaíba. Vamos pagar 300 pau pro Carlinhos, pô. É brincadeira, pô. Então não há Você coloca o time com Souza e Denilson, sendo que o Thiago Mendes joga mais Você que o que anda Denilson. no métier, assim, da imprensa, assim, no geral, quando o Corinthians estava fazendo o estádio, eu escutei um negócio que o projeto deles era fazer do Corinthians um time que nem o Barcelona, é isso? Vontade? Não. Era a espanholização do futebol brasileiro. É Flamengo isso? e Corinthians. Eu tenho vontade de ter 10 mulheres padrão Tem, top né? de linha. Agora, se eu vou ter, é outra diferença. Não, impossível. Hoje, até a economia brasileira não tem condições disso. Eles têm vontade de tudo, mas chegar lá... E outra coisa, hein? Não estou desmerecendo o título mundial deles, não. Mas nos últimos anos, o único sul-americano que venceu a final do Intercontinental foram eles. Também pegaram o pior dos times. Todo ano sempre foi um time bom. Barcelona, Bayern de Munique, foi o Chelsea. Pegaram o Corinthians europeu. Eu acho que esse ano eles têm condições de ganhar Libertadores. É o melhor time dos que eu vi no Campeonato Sul-Americano. Só que eu duvido que eles vão pegar outra baba do boi. Boca tá vindo pesado. Mas não tem a mesma qualidade técnica, viu? Mas é muita molecada. Esse jogo do São Paulo com o São Lourenço. E aí, ô Antônio Carlos? Acho que o São Paulo passa. São Paulo passa. Eu tô com o Ademir, o São Paulo vai para a segunda fase. Aí depois, aí que você tem que ver, certo? Mas o São Paulo passa. E essa vitória... foi o São Paulino que me falou isso aí. Encontrei o São Paulino hoje. Essa vitória foi enganosa. Devia ser uma derrota que é pra... Você tá entendendo? Essa vitória vai enganar. Essa vitória vai enganar muito. Mas esse time aí que jogou ontem foi um time alternativo, ele poupou Eu bastante. sei, mas concorda comigo, Ademir? Concordo. Se perde, por exemplo, a Ponte Preta, ou no mínimo empata, certo? Nossa, acho que vai tá ganhar. numa crise danada. E muitos dirigentes querem a demissão do Muricy. Se o São Paulo não que passar não sou pelo São São Paulino, Lourenço, quero a demissão do Acho eu que município. vai passar para a segunda fase. Se o São Paulo Vai não ser- passar pelo São Lourenço, o Muricy não termina a primeira fase. Não, isso aí eu concordo com você, concordo. Informação que eu deixei passar, a Público E vem Renda- europeu, não vem Público brasileiro Renda para que- treinar o São Paulo, não. Público e renda que você pediu do jogo do Corinthians, 31.471 pagantes por uma renda de R$1.569.799. Então, Rogato do Macuco, apenas para atualizar a informação dada por vocês há poucos instantes, os ingressos da arquibancada amarela para o jogo de quarta terá promoção casada, ou seja,
Com o custo de 120 você pode levar um acompanhante. Mas aqui, as outras arquibancadas, acho que a vermelha e a verde estão tem sempre que com a amarela. Você veja uma coisa, Ademir, o Santos já disputou 2 finais de Libertadores, só conseguiu disputar uma. Ah, porque no tempo do Santos, eu não sei o que, coisa e tal, temos um cara que soube se sair bem, falou, escuta, São Caetano, tu conhece São Caetano? Chegou na final primeiro que vocês. Tá entendendo? Então, talvez agora... 2001, né? 2002. Peterson Garcia, rapidinho, mandou pra vocês. Por que esse ódio no coração com o Corinthians? Calma, aqui é Corinthians. O Corinthians sempre lotou o velho Pacaembu e a Arena Corinthians. Trouxe infinitas melhorias ao bairro de Itaquera. Cotas de televisão... Não, desculpa. Quem trouxe a melhoria foi o PNDS. Isso aí. Bancou. É isso aí. Para. Não vou nem querer ouvir o resto. Cotas de televisão merece mais quem é utilizado. E o dia do Corinthians está errado. Todos os dias são dias do Corinthians. Ótimo, então. Quem é? Peterson Garcia. Peterson, obrigado por sua audiência. Fica em paz, tá? Mas olha, tem um remedinho bom para você. O mesmo que o Rinaldo toma. É isso, o doente. Se não der jeito, tem camisa de força também. Ô, Ademir, Oi. Fala um pouquinho enquanto você vai falando do blog, a gente quer saber um pouco mais do blog. Como é que foi? A gente vai passar mais fotos tuas também aí. Pode ficar tranquilo, que é só foto tranquila. Olha, o coordenador passa na frente da câmera, é uma beleza. Meu. Então, quando é que foi lançado esse blog? Então, rapaz, eu já estava na crônica esportiva há praticamente 10 anos. Eu comecei em 97, né? E eu ainda acho isso, que o Santos é o patinho feio. As principais emissoras de televisão só vêm à Vila quando o time está navegando em mares calmos. Quando... O Santos é aquele time que tem momentos em programas esportivos que não é nem citado, né? O Santos é odiado lá fora? Não, eu acho que é invejado. Ó, enquanto você está falando, eu tô passando as fotos aí. Você foi no Maracanã, minha primeira vez no Maracanã. Novinho, pô. 98, minha primeira vez no Maracanã, o Santos ganhou de 1-0 o gol do Dodô. Você tá com quantos anos? Em 98? Não, agora. 42. Tá novo pra caramba. Isso aí foi em 2012, o Santos campeão contra o Guarani. Sim, campeão. Exato. Essa foi mais recente, foi na final contra o Ituano ano passado. De triste memória pro torcedor santista. Basta ver a cara dele como tá. Essa aí foi foi semana passada, Santos e Botafogo no estádio Santa Cruz. Você sabe que essas fotos todas foi o Fábio Lázaro que... Aí tava confundido. Ele coleciona a foto tua. Precisa tomar cuidado. Essa aí, olha só que vergonha como é que tava Santos em São Paulo, no Morumbi. Olha que bancada como é que tava. Vergonha. Absurdo. Essa foi lá no Itaquera. Aquele fatídico dia. Olha minha testa, bem franzida. Essa aí foi quando o Diego Souza deu uma rasteira no domingo. Foi na tua frente. Lá no Palestra Itália. E eu me assustei pela minha cara. Essa aí foi sábado agora, em Marília, com o Robinho, o rei das pedaladas. Vossa Majestade, o Rei Pelé, na Vila. Isso faz um tempo, faz um tempinho. Eu tava mais gordinho aí. Essa foi quando eu completei 1000 jogos e a diretoria do Santos me homenageou com uma placa e uma camisa e deu a satisfação de entrar com meu filho no gramado da Vila, filho, né? Para ser homenageado. Meu filho tá jogando na Ponte. Legal. Essa foi contra... agora não sei se foi contra o Linense ou Portuguesa de Esportes. Essa não, né? Capital. Portuguesa. Portuguesa, né? Essa foi em São Bernardo, sábado de carnaval, com o presidente Modesto Roma Júnior. São Bernardo 0, Santos 1. O Galinho. Essa foi o Galinho de Quintino. Você foi com o Thiago Ribeiro sábado agora. Você foi com o... Renato. Eu tô ali do lado, ela não tá bem posicionada a foto. O Robinho fez o gol Gol de letra. Gol de letra contra o tricolor do Morumbi. Essa foi lá em Nova York, na inauguração da Arena Red Bull, em Nova Jersey. Que foi o Neymar também? Isso, exato. Essa foi quando eu estava indo para a Itália. A conexão foi em Madrid, demoraria umas 5 horas para mim chegar a Gênova. Aí eu tive que dar aquela passada básica no estádio do Real Madrid, né, no Santiago Bernabéu. Legal. Mas voltando a falar do blog, então, aí tu, Então, eu achava que o Santos era aquele que não era... Eu precisava criar um mecanismo de atingir o público, e eu percebi que a internet estava crescendo. E eu trabalhava numa emissora que não tinha uma audiência tão grande, como hoje eu trabalho na capital. Então eu comecei a escrever primeiro para a newsletter do Santos, que era comandado pelo José Carlos Pérez, que foi candidato a presidente do Santos. Aí quando eu vi que a coisa estava pegando, inclusive conselheiros da época criticando algumas coisas que eu falava, né? Falei, não, se estão criticando é porque o negócio está repercussão, porque ninguém bate em cachorro morto. E aí eu fui escrever no site Papo de Bola, do gaúcho Edu César, bem conceituado. Aí quando eu vi que a coisa ganhou corpo, eu falei, vou inaugurar meu blog.
E, por incrível que pareça, na vida de um profissional da comunicação de esporte, normalmente o que faz ele ter mais prestígio, ter mais conhecimento, em primeiro lugar, a televisão, depois o rádio e, por último, a internet. Comigo aconteceu justamente ao contrário. Foi a internet que me deu esse prestígio. Eu sou bastante conhecido, principalmente fora de Santos. É algo absurdo. Eu ainda não, apesar de há muito tempo acontecer isso, principalmente quando eu faço jogos no Pacaembu, no interior de São Paulo, vem gente pedir para tirar foto, para autografar. Eu falei, mas gente, eu não marco gol, eu não entro em campo. Ou melhor, até entro, mas só para entrevistar. Não, você é o cara, né? Aquelas brincadeiras que massageiam o ego da gente, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui. Mas eu fico até ainda um pouco assustado, aquilo me espanta um pouco. Estive em Marília agora, sábado. Rapaz, eu estava me sentindo um ator de televisão, dando autógrafo em camisa, tirando fotografia. Eu ainda não... Apesar de alguns anos acontecer isso, eu não me acostumei ainda. Você entrou justamente numa lacuna, né, no espaço que existia, nesse hiato que tem da relação do Santos com a sua torcida e dos meios de comunicação com o Santos. A gente vai fazer o último intervalo, já a gente volta com o quarto bloco do Mente Esportiva, falando mais do Ademir e falando do Santos Futebol Clube. A gente já volta.